Se você é professor ou professora e se sente extremamente cansado, sente aquela pontada de ansiedade, aquela angústia, principalmente quando está chegando perto de voltar para a escola, ou quando você está na escola, não vê a hora de dar o horário da saída para você finalmente ir embora da sua casa. E aí, quando você chega na sua casa, você também não consegue descansar. O pensamento acelerado o tempo todo, pensando em mil coisas que você ainda tem que fazer, das coisas que você não deu conta na escola e que provavelmente vai ter que trabalhar em casa. Fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo é especialmente para você. Bom, se você não me conhece, eu sou a Carol, sou professora, sou psicopedagoga. Na realidade, esse vídeo de hoje é um vídeo muito sério de coisas que eu venho sentindo e que eu acho muito importante conversar com vocês relacionado a isso. Contando um pouco da minha experiência, eu tenho 4 anos de magistério. Passei por algumas escolas e atualmente estou em escola há aproximadamente uns 2 anos. O que eu tenho sentido, assim, de fato, é que esse cansaço físico e emocional dos professores é basicamente unanimidade. Quantos colegas precisam se medicar por conta de ansiedade, de burnout, de várias outras situações que a gente, infelizmente, tem dificuldade de lidar com as nossas emoções e que sim, o nosso trabalho exige muito e a gente não pode normalizar isso. É um trabalho extremamente cansativo, não só o corpo, mas a mente. E aí, muitas vezes, a gente não sabe lidar com a quantidade de demanda que a gente tem e isso acaba nos adoecendo. Mas o que eu tô aqui para te falar hoje é que isso não é normal, que a gente não pode normalizar a doença, não pode normalizar a ansiedade, que não é uma coisa certa a gente se sentir assim no trabalho. É claro que em outras profissões também nós temos esses problemas mentais, de saúde, enfim, mas a gente não pode achar que isso é uma coisa que, né, segue o barco, vamos continuar assim, que na realidade não. A gente precisa se olhar em primeiro lugar para poder entender de fato o que está acontecendo com a gente. E outra, se a gente realmente está feliz naquilo que a gente está fazendo. Porque muitas vezes nós não estamos mais felizes. E aí, quando não tem essa felicidade, quando não tem essa satisfação pessoal, quando não tem um propósito, aí não tem o porquê a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Mas antes de comentar com mais profundidade sobre isso, eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu já senti várias e várias crises de ansiedade, uma dor de cabeça assim insana que eu praticamente não estava dando conta de ficar dentro da sala. E aí eu me perguntava: será que realmente é isso que eu quero para minha vida? Eu estou com 4 anos de magistério, completo esse ano, e será que daqui 30 anos, como eu vejo algumas colegas que ainda estão no chão da sala de aula, eu vou dar conta de chegar na escola com essa energia, com essa disposição de fazer o melhor? Porque eu sempre fui uma profissional muito comprometida, não importa onde eu estava atuando, enfim, mas eu sempre tive muito comprometimento em tudo que eu ia fazer. Então, será que daqui 30 anos, daqui 20 anos, eu vou ter a mesma energia para lidar com as crianças, com as famílias, com a equipe também, porque trabalhar com o outro não é algo fácil e a gente sabe que existe sim conflitos no dia a dia que a gente precisa saber administrar. Mas eu vi professores do meu lado passando mal, caindo no chão, né? Claro que não tem só a ver com uma escola, tem a ver também com a vida pessoal, que muitas vezes há essa dificuldade de separar aquilo que é da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Mas eu já tive essas experiências e já vi colegas adoecendo, colegas perdendo o brilho, e eu mesma perdi o brilho por um tempo. Não me sentia feliz, mas eu comecei a refletir o que é que estava acontecendo. Falei, não, isso tem que mudar agora, porque a longo prazo, como vai ser isso? Mas o que eu tô aqui para te falar são 3 coisas essenciais, são 3 coisas que você não pode esquecer. A primeira delas é a síndrome da superprofessora,
que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, tem que dar conta do planejamento, tem que dar conta do aluno elegível, do público-alvo da educação especial, que tem sim as suas necessidades e a gente precisa dar conta também, dar uma assistência adequada, que a gente precisa dar conta daqueles estudantes que são bagunceiros, aquelas crianças que de repente não estão afim, que têm dificuldade de aprendizagem. Então, são tantas demandas e os conflitos em sala de aula. E aí a gente se sente assim uma super heroína que acha que tem que dar conta de tudo e na realidade a vida não é assim. Nós temos limites. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi, a impor limites no meu trabalho. Porque o que que acontecia? Eu chegava em casa e eu continuava trabalhando, continuava recortando atividades pedagógicas, planejando. Aquilo que eu não dei conta na escola, eu trazia para minha casa e fazia uma extensão da escola. Então, o primeiro passo é entender que você não é uma super-heroína, que você não vai dar conta de tudo. E outra coisa, a gente falha. Às vezes a gente falha com as crianças, às vezes a gente falha no nosso planejamento também, mas essa questão de aceitar que nós erramos o tempo todo, né? Erramos com a nossa família, é algo libertador, porque achar que podemos dar conta de tudo, que nós vamos conseguir, né? Isso é uma utopia. Claro que sim, às vezes nós conseguimos realizar, mas às vezes nós conseguimos e tá tudo bem. É isso que eu quero te falar nesse momento. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem. Segunda dica: encontre a sua válvula de escape. Tenha o seu botãozinho ali de desligar. Quando você chega na sua casa, você precisa criar uma rotina para se desligar do grupo da escola, do grupo dos pais do WhatsApp, do planejamento que você não entregou, de um plano, enfim, você precisa ter esse momento de se desligar, de tomar o seu banho e de ficar de boa. Às vezes é difícil, né? Porque a nossa cabeça não para. E eu sou assim também, uma pessoa muito agitada, uma pessoa ansiosa, digamos assim. E a cabecinha tá sempre pensando em alguma coisa. Mas é muito importante você ter o seu momento de se desligar, olhar para você, olhar para a família. Muitas de nós somos mães, temos marido, temos uma família que nós precisamos cuidar e eles também precisam da nossa atenção. Por que é que a gente vai dar atenção para os outros o tempo todo, para as crianças da escola, para outros professores, para os pais? Mas quando a gente chega em casa, a gente se sente tão esgotado, tão exausto, que aí a gente não consegue dar atenção para a nossa família, que são as pessoas que nos amam de verdade. Então, esse momento de qualidade, esse tempo com a família, esse tempo na sua casa, é muito importante. E outra coisa, essa questão de válvula de escape. Faça algo que você realmente gosta, que realmente toca o seu coração para realizar, porque senão a gente fica sempre nessa vibe de fazer aquilo que nos é solicitado e a gente não faz aquilo que a gente não faz aquilo que a gente realmente quer, que é realmente tocar, enfim, tocar um violão, né? Tocar uma guitarra, fazer um pilates, ir para academia. Eu comecei a prestar atenção nisso também, porque eu estava com tantas demandas da escola, tantas demandas pedagógicas, eu chegava em casa tão exausta que eu não queria fazer nada. E não, preciso cuidar da minha saúde, preciso ir para academia, preciso procurar e fazer algo que eu realmente gosto. Não sei se é fazer um crochê, se é assistir uma série, mas separe esse tempo de qualidade na sua vida, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E a terceira dica e a mais importante que eu quero deixar para vocês, mas se você está gostando desse vídeo, está gostando desse assunto, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que isso é muito importante, tá? E a terceira e a última dica é: faça um planejamento e peça ajuda. Eu acho que essa dica é a mais importante de todas que a gente conversou, porque com a primeira síndrome que eu falei para vocês de super-heroína, de dar conta de tudo, a gente acaba não pedindo ajuda. Não pede ajuda da nossa casa para realmente
fazer ali uma atividade que a gente precisa, é uma janta, é lavar alguma coisa, né? Organizar. E o planejamento também é muito importante nos nossos horários de estudos, ter ali um momento específico que a gente realmente foca, tem um tempo de qualidade, sabe? Porque muitas vezes a gente está na escola, está sentado com outros colegas e o nosso tempo de estudo, nosso tempo de planejamento, a gente não consegue fazer as coisas que a gente deveria na escola. Eu falo sobre isso em um outro vídeo e eu vou deixar aqui no final, né? Se você se interessa, mas de como realmente fazer um planejamento, como otimizar o seu tempo dentro da escola para não levar trabalho para casa. Porque o levar o trabalho para casa é o que acaba desencadeando outras coisas. Então, a partir do momento que eu tenho uma gestão de tempo e que eu consigo realizar aquilo que eu tenho que realizar na escola, eu me sinto menos sobrecarregada, eu me sinto mais livre para fazer as minhas atividades em casa. Isso é extremamente importante, ter esse tempo de planejamento mais otimizado, porque às vezes a gente, tudo bem, né? Que eu sei que na escola às vezes tem que substituir, tem reunião que não estava agendada e a gente tem que participar, outras demandas acabam aparecendo sem o aviso prévio, mas aquele tempo que a gente tem, cada minuto é precioso e a gente precisa focar o máximo possível para terminar tudo na escola. O trabalho da escola fica na escola. E pedir ajuda para a coordenação, pedir ajuda em casa para as demandas e nos aliviar um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo ou se te ajudou de alguma forma, eu peço para que você deixe aqui nos comentários como é que você está se sentindo e assim a gente vai trocando as figurinhas, tá bom? Um abraço, fique bem, siga essas dicas que tenho certeza que você vai se sentir melhor.